Negócios Evolutivos é o programa semanal da Liderar, onde entrevistamos empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube ou acompanhe-nos a partir do nosso podcast. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui com os amigos, colegas Jarbas Durso e Cristiane Gurgê. Tudo bom, gente? Olá, boa noite. Boa noite. É isso aí. A gente está em mais um episódio de Negócios Evolutivos. Hoje é o número 52. São 19 horas e 1 minuto no Brasil, horário de Brasília, e a gente transmite para os nossos amigos também. Ao vivo para todo mundo, a gente tem audiência em Portugal, nos Estados Unidos, na Suíça e em vários outros lugares. Então, boa noite para todo mundo. A gente também dá uma boa noite pessoal para o YouTube. Interajam aí e façam suas perguntas, fica à vontade, a gente vai buscar atender a todos, né? Eu gostaria de fazer alguns anúncios aqui antes da gente entrar no nosso tema, tá? Então, a gente tem amanhã, dia 15, o curso presencial em Blumenau, Princípios da Liderança Autocosmoética, com o preceptor Adelino Denk, das 9 ao meio-dia. Então, se você estiver próximo de Blumenau, ou até mesmo distante, porque a cidade é muito bonita, você confere lá, porque vai ser da hora, tá? A gente convida vocês também para dia 16 de abril, agora domingo, a palestra pública gratuita aqui em São Paulo, aqui porque eu estou em São Paulo, com o professor Marco Nascimento, Liderança sob a ótica do paradigma consciencial. Então, confere lá, é na Rua Estela 515, em São Paulo, capital, certo? Não precisa fazer inscrição antecipada, só chegar lá, beleza? E a gente também está anunciando aqui o curso presencial em São Paulo, sobre liderança compartilhada. É 20 e 21 de maio, com a professora Marlene Roque. Então, mais informações no site www.policonssp.org. Né? A gente também convida vocês a assinarem os nossos canais nas redes sociais, no @liderologia, tá? No Instagram, Facebook, etc. Tá? Estamos em todos. A gente não está no TikTok, mas, enfim. Nosso público parece que não está lá também. Então, Cris, deu até um acesso de tosse em você? Deu um acesso de tosse. Tá bom. Mas vamos lá, então. Você pode apresentar. Vamos começar, né? Você pode apresentar, por gentileza, o nosso convidado de hoje? Claro, Rafa. Então, o nosso tema hoje é o pé de meia do empreendedor evolutivo. Jarbas Durso, licenciatura em Letras e bacharelado em Direito. Sempre aprendente da projeciologia e conscienciologia desde junho de 1992. E, posteriormente, em ordem cronológica, pesquisador e voluntário do IPC, CAEC, Unicim e Juriscons. Pesquisador independente relativamente à materialidade intrafísica desde 2005, havendo iniciado percurso de investidor interdiligente em julho de 1999. Voluntário em Associação de Diabéticos, ADIF, em Foz do Iguaçu, Paraná. Nossa, muito bom esse currículo, hein? É isso aí, né? Já dá para ver ali que está construindo a FEP dele, a ficha evolutiva pessoal. Fala, e o viés, né, que eu tenho, assim, que eu brinco muito com palavras, né? Do nada, eu fico fazendo esses engendramentos lexicais, que eu espero não sair muito. Por exemplo, né, o Rafael brincando, Cris, tá com tosse, um pouco antes havia falado do TikTok. Aí eu, TikTosse. Eu falei assim, já o jogo, não, a Cris teve o contágio do TikTosse, e aí vamos nós, joguinhos de palavras, né? Ô Jarbas, eu estava aqui vendo, eu fiquei curiosa, porque esse seu currículo eu já li antes,
E aí eu vejo assim, o pessoal que gosta da parte de finanças, investimentos, e você com essa questão do estudo da materialidade, porque parece né, extremos, né? E como é que foi seu interesse em estudar sobre essa questão da materialidade, hein? Achei interessante. A materialidade intrafísica tem uma expressão mais forte que acho que todos nós já padecemos desse viés. A expressão mais forte é, né, do professor Valdo Vieira, e ele falava assim: estamos aqui ressomados, ou seja, né, adquirir, adquirimos um novo soma, um novo corpo físico denso, e essa densidade também está presente claramente na nessa na materialidade intrafísica, e a expressão forte é a idiotia materialona. Para que o rolo compressor diário dessa idiotia materialona não nos amasse, não nos deixe esmagados, tem que ter uma lucidez consciencial ativada. O que cada mínima decisão, um pouco antes de começar o programa, né, estava eu com o Rafa, e, olha, pensa-se em criar uma Cognópolis em Florianópolis. Eu perguntava, Rafa, pensa em fazer a radicação vitalícia aqui em Foz, tal. Duas questões simples, mas ali, pelo menos num pontinho, tangencialmente, né, como se fosse uma reta tocando um pontinho só de um círculo ou de uma esfera, está a questão da materialidade intrafísica. Para o Rafa mudar para cá, ele tem que ter uma estrutura de subsistência material para adquirir-se um terreno capaz de abrigar o campus em Florianópolis. De novo, tem essa questão da materialidade intrafísica. E como lidamos com ela, como fazemos a nossa seriexis, né, presente, a nossa vivência presente, prosperar. Tudo isso que concorreu para que eu voltasse os olhos para essa subsistência material e a possibilidade, né, o fulcro maior, justamente num dos ícones do mercado financeiro, que é a Bolsa de Valores. Aí eu fui Agora, desaguar em Foz e no mercado de ações. Agora, o Jarbas, é interessante porque você gentilmente até me corrigiu, porque eu estava pensando no materialismo, pensando sem querer no lado patológico, né? Mas não, é porque, claro, a gente precisa. Mas aí eu estou tentando linkar, assim, pela a questão do pé de meia, né? Porque até quanto, como é que foi, assim, essa experiência para você da acumulação do pé de meia? Porque você sabe que você tem que ter definido essa questão da ProEx e tudo para você começar a dimensionar o seu pé de meia, para você não incorrer em exageros, né? Porque aí em exageros a gente já vai para aquele viés mais patológico, né? Do materialismo. Ou, E né, a idiotia materialona isso. imperativa, imperante e subjugando-nos. Não, porque é aquilo, porque se você perde esse foco, realmente você vai se perder, você não vai realizar a sua ProEx. Como é que foi para você definir? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, que eu acho interessante, a questão do pé de meia. Eu até hoje eu tenho esse questionamento. O que seria o pé de meia para a Cristiane, para o Rafa? Não existe receita de bolo, mas você, em algum momento, chegou à conclusão, meu pé de meia, eu já tenho certeza que é tanto. Ou não, isso é uma coisa Quais são que as variáveis, né, que tu Quais são as considerou? variáveis da equação? Isso, pronto. Uma das primeiras variáveis é a autopercepção de bem-estar. Como você feel at easy, né? Se sente confortável com a disponibilidade econômico-financeira que você tem, que você conseguiu estruturar, e, de novo, a autopercepção do que me cabe fazer
na existência intrafísica presente em termos de mini peça do maximecanismo grupal. Eu sou uma mini peça, mas também com um papel fundamental em termos de exemplarismo, de amparo ou amparabilidade, minha habilidade, né, de amparar meus, para quem estiver nos assistindo agora, alguns neologismos, eu vou tentar decifrar, né? Por exemplo, amparar o que nós na Conscienciologia empregamos com passageiros evolutivos. Essa é uma expressão curiosa, né? O que é o com passageiro? Tudo escrito junto. É aquele que está próximo a você e que procura desempenhar com a mesma ou com uma finalidade bem próxima, né? Cada um com a sua idiosincrasia, individualidade única, mas essa que nós também denominamos como maxi-proexis grupal. Aí, o quanto você tem já erguido e como foi erguido o pé de meia, o ideal seria constituir-se em um exemplarismo inatacável, porque você dispõe de subsistência material, de recursos para tanto, e também para auxiliar os demais, dando exemplo, conversando, amparando. Toda essa enumeração, né, de alguns fatores que eu apresentei é para tentar responder, né, a pergunta da Cristiane: o que é o limite? Esse gato aqui não tem muito limite. O que deve constituir um, um limite de bom senso para não migrarmos e padecermos o contágio da expressão forte, né? A idiotia, eu gosto dessa expressão do Valdo, materialona. Se você só ficar movido, né, pelos sentidos mais grosseiros de autossatisfação, não está fazendo, né, o papel previsto na Maxi Proexis. Ou qualquer outra pessoa, mesmo qualquer ser humano que, porventura, né, ainda não tenha se afinizado ou trilhe um outro caminho, ele também, né, até, sei lá, em agremiações, associações que visam o bem público, a pessoa não pode ter algo desvirtuante, né, que o tirasse do caminho. Um caminho de realização ou realizações magnas, centradas no bem comum. Ô Jarbas, hoje, por exemplo, eu estava aqui pensando no nosso programa e eu fui fazer umas pesquisas, né? Se você bota lá na ferramenta de busca como, já vem ali, ó, como enriquecer, como ganhar, já vem ali, como enriquecer ganhando pouco, ou do zero, enriquecer na bolsa, enriquecer rápido, são as pesquisas que o povo mais faz no Brasil, né? Como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro no YouTube. É isso aí, são as pesquisas top, né? Você estava me falando antes nos bastidores, né? Começou a investir em 99 e já em 2005, apenas 6 anos depois, já tinha o pé de meia para se considerar um pesquisador independente. E, ok, dadas as proporções que eram outra época e tudo, mas você desenvolveu competências aí como investidor e conseguiu, e competências também para fazer essa avaliação de que era o teu pé de meia, para poder dizer, não, agora eu não preciso mais dessa fonte aqui de renda, eu vou conseguir me dedicar mais tempo para essas outras coisas aqui. Compartilhe um pouco, assim, um pouco do que você fez para atingir esse objetivo, porque, na verdade, não só dos empreendedores evolutivos, mas esse é um anseio de muita gente, né? A pressurosidade, a premência ou uma urgência de atingir uma base de sustentação material frequentemente
ela conduz a vícios de comportamento, vieses que, paradoxalmente, né, não satisfarão essa urgência. Pelo contrário, a pessoa pode pôr, né, na expressão comum, os pés pelas mãos quando, com calma, agindo e, e obtendo o bem mais precioso, que não é o cifrão ou qualquer coisa material nessa vida presente, seria a maior riqueza na presente ressoma intrafísica, né? Que estamos todos vivos aqui compartilhando. E qual seria esse bem? Ele é um bem imaterial e muitas vezes, né, é o que determina o nosso desempenho na Proexis, que é o conhecimento. O conhecimento, autoconhecimento, como começa tudo, né, enraizado na Consim. Esse autoconhecimento, por exemplo, né, quando a Cris havia perguntado antes, você tem que ter um autoconhecimento para estabelecer um limite. Eu não posso ficar trabalhando ou visando até quando eu chegar a 70, 80 anos, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Qual a diferença entre eu chegar a 1 bilhão de reais e eu chegar a 10 milhões? Por exemplo, com 10 milhões de reais, grosso modo, né, falando, dá e sobra normalmente para você desempenhar o seu papel de mini peça no maxi mecanismo. Não é que tem que ser um mínimo de 10 milhões. 10 milhões foi um exemplo aleatório para contrastar com 1 bilhão de reais. E você ainda assim, se tiver até que amparar alguém com algo de materialidade, pagar uma conta para alguém, uma internação, você dispõe disso. E mais ainda para ficar claro, né, para outras pessoas, se de 99 a 2005, aproximadamente em 6 anos, eu consegui isso, vocês têm que lembrar que eu fiquei 12 anos trabalhando na área pública, né, numa área fiscal, de serviço público, na Secretaria Municipal de Fazenda, no Rio de Janeiro, né, na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e quando depois eu fui pedir exoneração anos mais tarde e mudei depois para Foz do Iguaçu, eu tinha uma base já de 12 anos de trabalho em que eu fui poupando. Eu morei com uma pessoa, ela dividia, né, a metade das contas de aluguel comigo, vários fatores circunstanciais que permitiram que eu tivesse uma poupança, assim como ela, né? Eu, por exemplo, eu estruturei, eu estudei, eu fiz o meu pé de meia, o pé, né, da pessoa que me acompanhou, que estava comigo, multipliquei o capital dela algumas vezes, né? Depois o pai e a mãe dela faleceram, né, tal. Eu fui aprendendo, né? Fiz a gestão de um clube de investimentos pro bono, sem receber nada por isso, aqui em Foz do Iguaçu. E nessas ocasiões, mesmo que eu tivesse passado crise de 2001, a virada do ano, né, bolsa caindo, depois o atentado das Torres Gêmeas, depois de 2008, ou depois o governo da Dilma, em 2015, 2016, sempre, né, as empresas caindo. Em todas essas ocasiões, o conhecimento, que é o bem mais valioso, e o interessante é que quando, para quem está chegando, né, nessa apresentação e não ouviu falar muito ainda da conscienciologia, nós adotamos, né, e seguimos o paradigma consciencial e que dispõe, dentre outras coisas, né, que nós somos consciências imatáveis, imorríveis. O que pode definhar, o que pode ter um fim, é o nosso soma, o corpo físico denso. Mas perduramos, né? A nossa consciencialidade, a qualidade consciencial, perduramos e, se ocorre alguma dessoma, é o neologismo que usamos para descarte do soma, né? Significando
a morte ou o encerramento dessa existência, né, física, material, a nossa consciência perdura e, dali mais algum tempo, vem um novo corpo, uma nova cultura, uma nova situação. Agora, vamos imaginar, né, mais do que imaginar, vamos fazer um julgamento crítico. Se na presente existência, com todas as peculiaridades únicas da atualidade, eu aprender a lidar com o cifrão, com as disposições materiais dessa vida, e aí incluído, por exemplo, meu corpo físico denso, eu vou estar evoluindo. Eu vou estar cada vez me gabaritando mais. E na próxima ressoma, quaisquer eventuais percalços, e muito mais ainda, o que eu tiver de ganho de ações e comportamentos frutuosos frente ao pé de meia, ao estabelecimento do pé de meia, vai estar comigo. O professor Valdo, né? Eu cito muito o professor Valdo. O professor Valdo falava o seguinte: na próxima ressoma, não importa, em qualquer lugar do mundo que eu venha, eu posso ter ressomado nos arredores, em algum vilarejo muito pobre, destituído de tudo. Eu posso estar lá na África, no interior da China, mas o que eu já auri, já obtive de conhecimento, eu vou me virar. Eu vou conseguir evoluir, estudar e de novo, né? Por causa da lucidez consciencial e a gente tem uma outra expressão na conscienciologia que são CONs. CONs significa unidades de lucidez consciencial. E o Valdo falava, né? Na próxima ressoma, ele falava, né? Ele já está dessomado, o professor Valdo, dessomou em 2015, né? Ele falava assim: eu quero fazer a recuperação dos cons com 5, 6 anos de idade. Quer dizer, o máximo de lucidez. Imagina se com 5, 6 anos a gente tivesse rememoração de existências anteriores e até já uma autoproteção emocional, mesmo quando a gente recordasse situações mais pesarosas, né? Todos passamos. Imagina, quanto mais a gente retrocede, né, para séculos, milênios passados, a vida era mais dura. Não tinha a facilidade de hoje, né? Mas, assim, olhando isso, se a gente visse tudo de fortaleza que dispomos lá e então, atualizamos aqui e agora, e a possibilidade de lidar com esse estabelecimento do pé de meia material. O Rafa colocou bem. Fique rico em uma semana, multiplique o seu capital não sei quantas vezes. Promessas quiméricas que não têm capacidade, só numa coisa muito fortuita que aconteça, ganhei na loteria, tá. Mas não, aplicando uma razão tenaz, já bem assentada, toda pessoa, não importa a origem socioeconômica dela, ela tem a condição de transpor esse sarrafo relativamente alto de embate com a materialidade intrafísica e estabelecer um pé de meia para ser produtiva. Em termos evolutivos, né? Eu só queria fazer um adendo aqui, que tem a ver com isso aí, que você está falando agora, Jarbas. A época que a gente vive agora é provavelmente, né, a melhor época para prosperar. Né? Nunca teve tantas facilidades, se for ver, né? Porque a gente até falava antes, né? Tem curso para tudo que é lado, né? Tem oferta, claro que tem que garimpar aquilo que é bom, né? Separar aquilo que é bom daquilo que é mais superficial. Mas o que na tua visão continuam sendo as barreiras, apesar dessas possibilidades todas, né? Mas quais são as barreiras para a pessoa prosperar? Tem a ver com o pensamento miserê? Sim. E eu, né,
há relativamente pouco tempo. Eu acho que no nosso outro encontro também, eu acho que eu falei desse livro, não falei? Do Inteligência Positiva. Ah, falou. Acho que Eu falou. acho que eu ia E esse comprar, não Inteligência comprei. Positiva, né, do Shirzad Shamini, olha, aqui eu fiz um desafio, né, agora há pouco na Unicim, e falei, olha, me apresenta uma obra da Conscienciologia que tenha estudado, analisado tão completa e profundamente o autoassédio. A consciência miserê, aquela que vê e identifica quase que apenas e tão somente, ou mais frequentemente, uma dimensão sombria, até por vezes deprimente da vida, ela não vai ter a possibilidade, uma outra expressão, né, neologística, da consim-larde, de tornar-se a consim-larde, é aquela que lida bem com o cifrão de forma madura, não vê, mesmo quando ela tem alguma perda, por qualquer eventual motivo, ela se sente tão segura, tão confiante, que ela é capaz de repor aquilo momentaneamente perdido. E esse livro, né, e o subtítulo dele é assim: porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Ô, Jarbas. Se a gente pensar em verdadeiro potencial, por exemplo, todos temos potencial de estabelecer, estruturar, erguer e manter um pé de meia. Ô, Desculpa, Jarbas, Cristiane. se é cosmoético ou não, ético, cosmoético, o que for, eu fico aqui pensando, bom, a gente vê aí no mercado pessoas, né, que perdem da noite para o dia, empresários, né, e que fala assim, não tem problema, eu perdi, mas eu consigo tudo de novo. E consegue. Agora, se usa da ética, do que for, né, eu fico pensando assim, acho que reverter isso não deve ser tão difícil, o negócio é manter, né? E aí eu não sei se isso daí tem lógica ou não tem, o que você acha disso? Uma, uma das dimensões, eu mencionei aqui, né, que no livro Inteligência Positiva, ele aborda os 10 tipologias de autoassédio. Ele usa um outro termo, né, sabotadores, mas é os sabotadores, né, como dá para entrever pelo termo, que sabotam, que minam os nossos esforços. O sabotador é aquela vozinha interior que fica te criticando. Por exemplo, o sabotador mor, né, que ele fala, o original em inglês é judge, seria o juiz, mas a tradução para o português foi eles escolheram o vocábulo crítico. E, por exemplo, o viés crítico, falando rápido, ele tem três formas de manifestação. Ele critica a si próprio, ou seja, nós criticando a nós mesmos, a gente critica os outros, e a terceira modalidade, criticamos continuamente a situação em que estamos, como está a vida, tal, tal, tal. E aí isso nos imobiliza, paralisa. E tem mais outros 9 sabotadores, mas o sabotador mor é o crítico. E agora, pegando o que você me perguntou, né? Por favor, eu ia fazer o link, eu perdi. Refaça a pergunta, por Então, favor. eu fiquei pensando assim, esses empresários que perdem tudo, mas afirma para todo mundo que eu perdi, mas vou conquistar novamente, conquista. E aí eu fico pensando, bom, se é ético ou não é, a forma como fez e tudo, mas o fato é que conseguiu. E aí, sustenta, a questão é, se a pessoa não foi ética e tudo, será que sustenta mesmo assim? Não sei dizer, Em né? termos, em termos assim de generalização, como você citou, cada caso é um caso. A gente teria que fazer a análise bastante profunda, específica, de a qual pessoa, a qual empresário nos referimos. Alguns podem se mancomunar com coisas erradas, com corrupção, com, né, a história do Brasil e do mundo está repleta de casos assim, né, muito mal explicados de é,
riquezas repentinas, riquezas só de PowerPoint. Por exemplo, PowerPoint, né, falava muito, brincando até hoje, o Eike Batista, fazer coisas, empresas mirabolantes, e depois tudo ruindo. Eu falo, né, permito essa liberdade de citar, porque é um exemplo. E a ligação com governos, ligações um tanto escusas, né, ou a Odebrecht, por exemplo, ou uma família que vinha, né, com negócios de bilhões. Agora, vai se reerguer? Não vai. Vai continuar. E aí, no comecinho, né, do nosso diálogo hoje, são empresários que se rendem a essa idiotia materialona e, por sua vez, eles próprios se idiotizam, porque ficam tão embevecidos, tomados por uma pujança, uma abundância quase restrita material, mas por vias tortas obtida. O que nós estudamos e vemos, né, no paradigma consciencial está jogando a presente existência na lata do lixo da história. Assim, né, desperdício. Falando ainda, usando o termo da economia, desperdício. É desperdício, não, e é interessante você falar isso, porque a questão do pé de meia, né? Quando eu fico pensando nessa questão do pé de meia, do propósito de vida, ou da Proexis, né? Da gente não ultrapassar esse limite, né? Eu fiquei pensando, quando a gente não tem isso definido, eu acho que o complexo é você definir isso, né? E aí, pelo fato de não ter essa definição, as pessoas acumulam só por acumular, sem um objetivo, né? E aí, quando tem esse excesso, eu fico pensando o impacto disso na sociedade, né? Em termos de desigualdade, né? Isso aí já beira para algo assim que já não seria tão ético, né? Tem que ter um cuidado muito sério em relação a isso, né? Sim, sim. De novo, né? E esse cuidado quase sinônimo também de lucidez. Lucidez consciencial. E agora, né? Quando quando eu me deparei, é um livro que tem um título curioso, né? Eu gosto muito, né, de livros, sempre me vi cercado deles, e eu topei com o primeiro livro, assim, que eu aconselho ainda hoje, né, para todos lerem. O título é simples e até um tanto curioso, extraordinário, Faça Fortuna com Ações. Profissional do mercado mostra o caminho das pedras. E o autor dele é Décio Bazin, B-A-Z de zebra I N, N, né, de nenhum, Décio Bazin. É bom para quem nunca teve nenhum contato ler. O enredo dele é quase como se fosse um romance com várias histórias entrelaçadas. Como é que é a vida na bolsa, quem perdeu o juízo com esse encantamento maléfico, né, do cifrão, e já outras pessoas que tiveram o juízo sempre ativado, priorizaram, por exemplo, empresas seguras que vão crescer ao longo do tempo, vão prosperar, o lucro delas vem num viés crescente. Eu estou rapidamente falando, né, alguns aspectos de itens ou fatores que você deveria trazer em consideração, levar em consideração, ao analisar uma empresa para comprar ações dela, né? Lucros Jarbas, crescentes. fazer um pequeno. A gente faz um pequeno intervalo agora e a gente Correto. já volta aí com você. Então, é o Tranquilo. seguinte, gente. Vamos lá fazer bem rapidinho, a gente já volta, tá bom? Queria fazer para vocês o convite, né? Eu fiz do início, para quem perdeu, a gente tem amanhã um curso presencial em Blumenau, Princípios da Liderança Autocosmoética, com o Adelino Denk, das 9 ao meio-dia. E se você tiver em Blumenau e região, né, fica mais fácil. Ou então é só pegar um avião, tá
Tá baratinho, né? Para você que está fazendo pé de meia aí e chegar lá em Blumenau. Em São Paulo, nós temos a palestra gratuita Liderança sob a ótica do paradigma consciencial com o professor Marco Nascimento. Vai ser domingo agora, dia 16 de abril, às 16 horas. E a gente também convida você a participar do curso com a professora Marlene Roque, Liderança Compartilhada, 20 e 21 de maio, também presencial em São Paulo. Mais informações no site www.policonssp.org. Convidamos você também a participar das nossas redes sociais, no @liderologia, e do nosso podcast. Assina lá, né? A gente está presente no Spotify, na Amazon, Google, nos tocadores de podcast. Aí você encontra lá Negócios Evolutivos, é bem prático. Eu faço programa aqui, mas eu assino também, eu gosto de escutar ele. A gente aprende bastante. Enfim, voltando aqui ao assunto do dia, né, com o nosso convidado Jarbas Durso, o pé de meia do empreendedor evolutivo. Jarbas, talvez a gente falou mais conceitualmente até agora e tal, mas o pessoal deve estar um pouco curioso, assim, né? Não, mas como é que ele fez na prática, no que ele investe, né? O cara investe em ouro, em madeira, em eucalipto, em ações, em quê, né? Em petróleo. Você pode falar para nós um pouco, assim, de como é que... quais são as suas preferências? Porque investimento pode ser, né? Em criptomoeda, aproveita e pergunta lá, né? Ovelha, qualquer commodity. Eu comecei, né, em 99 com uma empresa, uma holding do setor financeiro, né, a holding do Grupo Itaú, chamada Itaúsa, Investimentos Itaú S.A. A possibilidade, né, de você fazer uma alocação ótima dos seus investimentos, né? Eu gosto muito desse livrinho, você entenda e põe em prática as ideias de Warren Buffett. Buffett já legal. foi um dos homens mais ricos do mundo. Ele é condensado, né, da série Sucesso Profissional, tal. Vocês podem encontrar em sebo, né? Mas é muito bom mesmo. O homem que ganhou bilhões com sua estratégia de investimentos. E, por só para exemplo, avisar o público aqui que o Jarbas, ele não tem livraria. Ele está mostrando um monte de livro aí porque ele gosta de ler, é um bibliófilo. Ele não está ganhando nada de royalties do pessoal aí, né, Jarbas? Sim, não recebo nada por isso, né? São livros que eu aprecio realmente. E quando você tem que levar em consideração alguns fatores, né? Você perguntou o que é? Não, eu ainda não botei o pezinho no universo cripto. Às vezes eu demoro para tomar, e em outras vezes eu sou impulsivo. Ele Já mesmo já padeci. falou, né, Jarbas? Ele mesmo já falou na mídia aí, o Warren, né? Que sobre o posicionamento dele em relação a criptomoedas, né? Ele prefere investir coisa que ele consegue, né? Ele vê o desenvolvimento, o crescimento, que isso ainda é muito, como eu vou dizer, ainda é muito, não é concreto para ele. Isso ainda não. A gente, dando um spoiler, né? A gente está tentando trazer especialistas em cripto aqui também. Vai ser um contraponto daí, né? Legal. Aqui no programa, né? Aí são as preferências. Já trouxemos mas, por exemplo, investidores né, da área de imóveis também, né? Então temos que ter. Eu já li muito, né? E eu vi um influencer e um professor de gabarito, né? Financeiro, que também fez a maior parte do patrimônio dele, né? No mercado acionário. Ele, né, carioca, o nome dele é Tio Uli, H-U-L-I, né? O nome dele é Ulisses com H na frente. E, por exemplo, né, o Tio Uli, ele... me perdi. Eu ia fazer o link. O que você falou um pouquinho antes, Cris? Da criptomoeda, que é muito vago, Tá. né? Isso. O Tio Uli agora, né, numa apresentação ontem à noite, bem recente, e ele falava o seguinte: olha, por exemplo, o mercado cripto, o que a gente usa de fatores para fazer uma análise fundamentalista de uma ação, para ver
O lucro por ação é crescente nos últimos 5, 10 anos. Ah, o ROE é um termo em inglês, né? Return on Equity, ou em português RPL, retorno sobre o patrimônio líquido. Imagina que você tem uma empresa que ela tem um patrimônio líquido, as edificações dela, os carros, os computadores, que valha, por exemplo, 20 milhões de reais, e ela produza algo. O retorno sobre o patrimônio líquido, ela tem um patrimônio líquido de 20 milhões, o que ela gera de lucro? Digamos que ela gerasse de lucro 1 milhão ao ano. Então, percentualmente, né, aqueles 20 milhões geram 1 milhão. Agora tem uma outra empresa parecida com ela que também vale 20 milhões, mas essa empresa gera apenas então somente 600 mil reais. Isso é a diferença do retorno sobre o patrimônio líquido. Uma tem um retorno de 1 milhão e as duas, é um exemplo, né? Rápido, mas só para vocês terem uma ideia. Esses são fatores que a gente levaria em conta para quantificar e fazer uma análise dita, né, denominada fundamentalista, de uma empresa. E o quanto a sua ação que estivesse sendo negociada, né, no mercado de ações, no nosso caso a B3, né, Brasil, Bolsa, Balcão, novo nome, nova denominação, o antigo nome era Bovespa, né? Aí você vai vendo, aquela empresa é lucrativa, vai dar. E setores, falando agora, né, pegando a cripto, o maior investidor pessoa física brasileira tem mais de 1 bilhão de reais. Agora a fortuna dele é o Luiz Barsi, ele está com 83, 84 anos, né? Mora em São Paulo. Ele começou a investir, acho que foi no final da década de 60, ele está, né, 40, 50 anos na Bolsa, e ele fala o seguinte: não, eu não vou me movimentar, por exemplo, na visão dele, que é algo que eu não tenho afinidade, não sei analisar. O mercado cripto, como é uma moeda, não é uma empresa que gera lucro, você não tem fatores Os de indicadores, né? ponderação para analisar. Daí a aleatoriedade do vai e vem dos preços. Você tem que usar apenas o trend following, quer dizer, para onde que a tendência está indo, com outros indicadores de análise técnica, de volume de financeiro que é operado. Mas o que eu não consegui denominar é, no futuro, se houver um aspecto comum, diário, rotineiro, de negociação, de compra-se e vende-se bens com criptomoedas, as empresas nas quais investimos, do mundo sólido, elas, direto ou indiretamente, vão estar lidando com isso. Então, eu fazendo, por exemplo, investimento na Itaúsa, na Taesa. A Taesa é uma empresa, né, de linhas de transmissão, que a Taesa quer dizer Transmissão Aliança de Energia, né, Energia Elétrica S.A. Elas vão estar recebendo, pagando e lucrando também e utilizando tais criptomoedas. Eu, diretamente, se eu não tenho fatores de análise, não preciso me expor, mas eu me expondo a empresas bem geridas, bem administradas, elas vão lidar com cripto e vão lutar. Faz um sentido, não faz? Faz sim. Agora, Jarbas, sabe o que eu estava pensando aqui? Você falando me veio na cabeça. Hoje em dia se fala indicador de sustentabilidade, vai falando vários indicadores. Eu fiquei pensando assim, indicador evolutivo. O que seria para nós isso, né? Para quando a gente fala em investimento, em montar um pé de meia, a gente deveria se basear em alguns indicadores, né? Para a gente ficar atento e seguir aí o que seria, né? Uma ética, né? Por exemplo, como é a história biográfica mesmo dos dirigentes da empresa? Que furos ou estrita observância da lei, de comportamento, de glasnost, de transparência. Eu falei antes, né? Eu brinco governança muito com agora, palavras. né? Hã? Tem a questão da governança, né? Certificação Governança ESG, corporativa, por exemplo, e vermos, né? Opa, como é isso? Para você escolher em quais ações, inclusive, empresas, inclusive, você vai fazer a sua alocação de capital.
alguma coisa errada, não conforme a lei, não perdura, não perdura. Alguns, na presente ressoma, na presente existência intrafísica, conseguem claramente identificar isso. Eu espero, e normalmente encontro, meus compassageiros evolutivos com esse norte consciencial, sabendo que o erro vai nos colocar no acostamento da trilha evolutiva. Já outras pessoas, dirigentes, políticos, que não têm isso, afaste-se deles. Há empresas com quadros profundamente éticos gerindo-as. Até nesse sentido, podemos ficar de consciência tranquila. Eu sei que essa é uma questão muito pujante, que a Cris, né, já conversou comigo pessoalmente. Já, mas eu procuro o que eu vou fazer de investimento, minha alocação, tem que ter um quadro de pessoas éticas presentes. Sim, concordo. Ô, Ou a Jarbas, própria atividade da empresa. Por sim. exemplo, você vai comprar a empresa de produção de cigarros, a Souza Cruz antes tinha capital aberto, agora fechou. Você vai comprar ações de abatedouros, frigoríficos, você pode passar. Elas são muito lucrativas, mas eu tenho necessidade de fazer o meu pé de meia vinculado a elas? Não. Ô, Jarbas, agora, assim, a gente tem procurado trazer aqui no programa, né, vários amigos aí que estão tentando, né, como nós mesmos aqui, empreender de uma forma evolutiva. Esse evolutivo seria a questão chave de tudo, né, que tá linkado aí com o que a gente pensa hoje ser ah, uma das coisas mais evoluídas que tem no planeta aí, que é o paradigma consciencial, né, que a gente teve acesso, que a gente está debatendo aqui. Mas o que a gente percebe é assim, ó, é a dificuldade de levar tudo direito. Às vezes, assim, eu estou conseguindo levar uma parte da minha programação que está bem, a outra nem tanto, e a gente vê que a questão do financeiro afeta muita gente, né? E desperta realmente muito interesse, mesmo dentro da comunidade aí dos conscienciólogos. A gente vê isso, né? Que muitos têm essa dificuldade. Então, como é que levando em conta tudo isso aí que você comentou, né, de não ser acumpliciado, não fazer investimento onde a gente acha que está fora do nosso código pessoal de cosmoética, né, e sem se vitimizar também, dizendo, mas não, no Brasil não dá para empreender porque a lei é Todo muito mundo faz assim, assim. errado, todo mundo faz errado, eu vou fazer Então, assim, também, né? exatamente, mantendo-se íntegro, mas buscando um objetivo de ter o pé de meia para se manter, para ser um pesquisador independente, para poder ampliar a interassistência. Como é que poderia ser feito? Assim, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que se a pessoa tiver um propósito bem definido do que ela precisa fazer dessa vez aqui nessa existência, isso ajuda muito. Mas isso é só um pedaço. O que mais que a gente pode considerar aí? Autoexame. O que é o autoexame, a autoanálise profunda? Mesmo quem, porventura, não tenha chegado até a conscienciologia, não tenha visto assim, né, os parâmetros, os inputs do paradigma consciencial, o que estudamos, você deve examinar aquilo que considera realmente repreensível e evitá-lo. Evite-o. Por exemplo, né, estou dando algumas disposições. Então, analisei e eu vou evitar, né? Não vou mais agir, adotar aquele comportamento para obter rendimentos. Tenta fazer um trabalho do qual você realmente goste, aprecie, sinta completude e pertencimento. Se tem alguma coisa que te oprime, tem lacunas éticas, afaste-se. Às vezes, né, é melhor ficar, que seja, um tempo debaixo da ponte, do que
um luxo absurdo com um preço de vilania, de ausência ética, né? E de preferência, um trabalho também junto a quem você goste. Mas, né, você não precisa de muita diversificação. Concentre-se, né, em algumas poucas coisas boas, em vez de fazer muita coisa, muito investimento translocado, é o suficiente. Eu, por exemplo, eu tenho que lutar porque eu padeço de uma séria dispersão consciencial. Mas, né, ainda na linha do autoexame, da autoanálise, tem um exercício básico, ficar na frente do espelho, no banheiro, um espelho maior, porventura, que você tem em casa. Fala verbalmente, oralmente, fale e escreva, confesse seus erros, completamente sérios, completamente. Fale, anote, sem vergonha, sem um viés de crítico impiedoso. Use o inteligência positiva para você. O que se contrapõe aos sabotadores é o sábio, né? Que todos temos, né? Eu aconselho muito para fazer esses exercícios que eu estou apresentando, né? Ler o livro Inteligência Positiva para ter essa positividade, essa afirmação. E essa essa confissão, né, dos seus erros sérios, tanto para si mesmo como para os outros. Aquelas pessoas, ainda que você morra de vergonha, às vezes tem relacionamentos afetivos, sensuais, parentais, relacionais, profissionais, algumas pisadas na bola. Tudo isso concorre para maior lucidez e desapego em lidar com o cifrão, com os investimentos. Parecem, alguém poderia adjetivar, mas são todas coisas emocionais e tal. O outro, né, e o livro, ó, esse aqui também é outro que eu adoro. Não acredite em tudo que você sente. Esse eu Aí, nunca Manuel, li. identifique seus esquemas emocionais e liberte-se, a começar, né, da ansiedade e da depressão. Quando a gente está em situações de restringimento material, é muito fácil a ansiedade e um quesinho depressivo vir e adonar-se da gente. Se vocês verem, por exemplo, como é que é, ó, esquemas, tudo, a cada página, né? Eu sou o garoto propaganda, ó, o poder da negação, tudo que Ô, vai, né? Tem até uma Jarbas, coisa bonita, ó, você já leu marcador de bastante. página, você corta. Ei, Eu Jarbas, sou o você bibliófilo. já é autor, Jarbas, de livros? Olha o título que legal. Jarbas, Você olha o que já é o autor? Rafa falou. Você já é autor de algum livro, Jarbas? Não, justamente por causa da dispersão consciencial. Não, Nós vamos chegar ó, lá. Mas com esse esse aqui eu recomendo conhecimento muito. aí todo, já E, tá bom, e hein? Já tá detalhe, boa a hora de. quando eu falei, né, do conhecimento, o ativo maior, quando ele coloca aqui, identifique seus esquemas emocionais, são sempre nossos esquemas emocionais que nos impedem, para quem não sabe, né, de atingir o complexes. Complexes é um neologismo que significa completismo existencial. A gente completar na presente existência tudo aquilo que deveria ou se predisporia, teria se predisposto antes de ressomarmos, de renascermos, a fazer. Já se liberando desses esquemas emocionais, vai ser um improvement, uma melhoria fantástica em lidar com o cifrão. Que legal. Jarbas, agora a gente vai entrar no intervalo rápido. Vamos, Rafa? Vamos lá, coluna do livro. Já voltamos, um minutinho. O livro de hoje, na coluna Clube do Livro Liderare, para o programa Negócios Evolutivos, aborda a história de superação e ressignificação da vida. A bailarina de Auschwitz. Edith Eva Eger, sobrevivente do Holocausto
ensina que todos nós podemos escapar à prisão da nossa própria mente e encontrar a liberdade, não importa as circunstâncias. Hoje, essa ex-bailarina, ginasta, psicóloga e doutora continua atuante aos 95 anos, passando seus ensinamentos em livros, lives e podcasts. A escritora superou seus traumas através da autoliderança, cursando psicologia aos 40 anos, investindo em seu autoconhecimento e utilizando a logoterapia como ferramenta terapêutica e ressignificando seu propósito de vida. Vamos refletir sobre a autoliderança no contexto do dia a dia? Eu sou Adriana Zimelevich Pires. É isso aí, o tempo sempre é curto, Jarbas. A gente já está indo para a reta final aqui e a gente gostaria de, né, para finalizar, hoje o nosso YouTube, o pessoal está meio tímido aqui, então, mas eu acho que eles estão te escutando com muita atenção aí. A gente queria compartilhar com o público aí, se você puder dar umas dicas para a pessoa aí que quer fazer o pé de meia, né? Algum caminho que ela pode trilhar aí, que se ela está chegando agora no final do programa, né? Onde é que ela pode procurar informações, o que ela pode fazer aí em busca do seu pé de meia? Há pessoas muito dignas, muito corretas, são influencers, por exemplo, né, digitais, hoje no mundo digital. Eu ia citar três aqui, né? O Raoni, com a Raony, Raoni Rossetti, né, que é um educador financeiro. Ele criou uma empresa, ele é Melver, né, que engraçado, né? E esse Melver quer dizer a melhor versão. Então, fiz cursos com ele para aprender a operar com o juízo perfeito no lugar, opções. Eu vou indicar pessoas que têm cursos em quem eu confio, não recebo nada por isso, apenas uma para deixar bem claro, né? Raoni Rossetti. O outro é Jimmy, Jimmy Carvalho, também para aprender a operar opções, mesmo que você não saiba nada, nunca colocou o pé, né, no mercado acionário, você vai ser instruído desde o básico, você dispondo, né, sei lá, de 1 ou 2 horas por dia, você sai e você vai ter o conhecimento necessário para constituir o pé de meia. E o terceiro que eu indico, né, é o Tio Uli. Tio, né? Tio, e H-U-L-I. O nome dele é Ulisses, mas é um Ulisses diferente, porque tem um H na frente. E ele é conhecido como Tio Uli. Então, Raoni Rossetti, né? A Melver, a empresa dele, os cursos, vocês procurando nas redes, escrevendo os nomes, Raoni Rossetti, Jimmy, Jimmy Carvalho, e Tio Uli. Cada um desses, eu bato palma para eles, fiz os cursos, né, dos três, frequento, e eu acho que vocês vão estar muito, muito bem amparados. E olha, sempre é uma senhora responsabilidade indicar algo para alguém que mexe com o chakra mais sensível do corpo humano. E todos sabemos que é o bolso chakra. Mas eu confio nesses três. Adorei esse, o bolso chakra. Eu deposito minha confiança. Quem estiver nos ouvindo, né, e porventura venha trilhar, se inscrever em algum curso desses três, não sairá arrependido jamais. Bom, mexer nesse chakra é inarredável nessa vida. Antes da gente encerrar, quero convidar vocês também para a semana que vem. A gente está toda semana aqui, né? Semana que vem a gente tem o Everaldo Bergonzini novamente conosco aqui, falando dessa vez do Mega Centro Cultural. Vai ser bem bacana, um empreendimento evolutivo e tanto. Jarbas, a gente agradece muito você ter vindo aqui, participado conosco. Ainda ficou, da minha parte, muitas perguntas. Isso quer dizer que você tem que voltar aí também, mais vezes. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Ainda me adiantei, não deixei a Cristiane falar. Sorry.
Não, e Jarbas, você respondeu uma pergunta que eu já tinha te passado, você não, em relação à questão dos cursos. Respondeu hoje, ó, que legal, convergências. Muito bom. E o do Tio Uni, se vocês verem, né, é o que abriu a inscrição agora há pouco, daqui a algum tempo mais vai abrir o do Raoni e mais à frente ainda o time. Periodicamente eles abrem os cursos, né, para as pessoas frequentarem e como vale a pena, não fiquem com medo, com receio, ai, mas eu não sei nada. Não, lá vocês serão amparados, acompanhados desde o princípiozinho. O pessoal quer saber aqui quando é que vai ter o curso do Tio Jarbas. Que legal, olha. É isso aí. Eu vou de backstage, eu vou só nos bastidores. Dessa vida não. Quem sabe, né? Mas então tá, gente. Muito obrigado pela participação. Fiquem aí, Jarbas, por gentileza, Jarbas e Cris no estúdio. A gente vai lá daqui a pouquinho por trás das câmeras. E, pessoal, nos acompanhem nas redes sociais, @liderologia, e no podcast Negócios Evolutivos. A gente está sempre aqui. Sexta que vem, nos vemos novamente. Tchau, tchau. Jarbas, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela companhia. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.